Nesse vídeo eu vou te falar exatamente como e quando você deve e não deve vender suas ações. Mas antes me responde o seguinte, você apostaria na onda ou no oceano? Essa foi a aposta feita entre Jeff e Luca. Jeff e Luca estavam na areia da praia, estavam tomando uma água de coco, colocando um papo em dia. Aí, Jeff pegou o seu chinelo, aí com o chinelo riscou uma linha na areia, a uma certa distância do mar, e aí perguntou pro Luca: Bro, bora fazer uma aposta? Se nas próximas 5 horas uma onda apagar essa linha, você ganha. Mas, se não apagar, eu ganho. Valendo mais uma rodada de coco. Você aceita? nas próximas 5 horas? Óbvio. E aí, Jeff e Luca apertaram as mãos, sentaram na areia e ficaram lá esperando vir uma onda para limpar a linha. Na verdade, Luca ficou observando as ondas, mas Jeff manteve seus olhos fixos no oceano. E aí, uma onda começou a crescer lá no horizonte. Uma onda enorme. Luca se empolgou. Viu a onda vindo e ele levantou da areia e os olhos do Luca brilhavam. Enquanto isso, a onda continuava crescendo. E aí, quando chegando pertinho da areia, Jeff, que continuava lá sentado, continuou olhando para o oceano. E aí, nada de onda, ela quebrou. O oceano puxou a onda de volta para o mar. A linha da areia se manteve absolutamente intocada e Luca voltou a se sentar. Aí essa cena se repetiu mais de 20 vezes durante as próximas 5 horas e a linha continuou intacta. Jeff venceu a aposta. E aí o Luca perguntou pro Jeff o seguinte: Jeff, como é que tu sabia que isso ia acontecer, mano? Que não ia ter onda que ia vir limpar a linha? E aí o Jeff falou: Ô, mano, eu não sabia não. Eu só escolhi o que era mais forte. E o oceano é mais forte do que as suas ondas, né? Se o oceano é mais forte, quase sempre ele vai vencer. E o mercado também é como o oceano. Ele gera as suas ondas de crises econômicas e crises sociais, mas geralmente essas ondas não vão tão longe, porque o mercado é maior que as ondas que ele produz. Vou fazer uma comparação aqui. Vamos olhar para o oceano, quer dizer, para o mercado, né, que são as empresas que o constituem. O Banco do Brasil, por exemplo, ele foi criado lá em 1808, acumulou mais de 214 anos de existência. A Hering foi fundada em 1880, tendo mais de 140 anos. A Sul América foi criada em 1895, mais de 127 anos. Vamos voltar lá para 1873, onde houve a primeira grande crise do capitalismo que a gente conhece, a primeira grande onda. E essa onda voltou para o mar em 1879, em torno de 6 anos, que levou até as coisas chegarem à normalidade. Em 1893, crise de novo, grande depressão econômica que durou 4 anos, terminando só em 1897. Depois, 1907, outra grande crise mundial do século XX, que levou 2 anos até as coisas começarem a se recuperar. Em 1914, você deve conhecer como a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos e o mercado acompanhou. Já a crise de 1929, essa demorou um pouquinho mais. Começou em 1929, depois deu sequência a um período de mais de 20 anos chamado de a Grande Depressão. Mas depois disso tudo voltou ao normal. Em 1939 foi o início da Segunda Guerra Mundial, que teve duração aí em torno de 6 anos. E a gente sabe que não parou por aí. Aqui no Brasil a gente teve as ditaduras, aqui a gente teve crises do petróleo, a gente teve períodos de hiperinflação, década de 80, década perdida, a gente teve crise das empresas.com, a gente teve crise do subprime em 2008 e a gente teve governo Dilma e Covid mais recentemente. Só que mesmo apesar de tantas crises terem acometido o nosso mercado ao longo de tantos séculos, existe uma coisa que fica em comum, que é as ondas sempre voltaram para o oceano. O mercado sempre venceu, ele sempre se recuperou e entregou ainda mais rentabilidades que os investidores tinham antes das crises terem acontecido. Então, eu te pergunto de novo, você iria investir nas crises, tentando acertar exatamente os momentos onde a bolsa está nos pontos mais baixos, porque é só assim que você vai ter as maiores rentabilidades? Ou você apostaria no oceano, com aportes mensais, comprando ativos independentemente do preço, porque você sabe que no futuro o mercado sempre vai se recuperar. Tentar acertar o fiofó da mosca é como, por exemplo, investir em crises. O que a gente mal poderia dizer investir é mais como apostar. Mais comum é, por exemplo, a gente acabar vivendo por um momento de pessimismo e de uma emoção exacerbada e vender todo o nosso patrimônio com medo de as coisas continuarem piorando e a gente ia perder ainda mais dinheiro. Mas tem uma frase do nosso amigo Warren Buffett que diz o seguinte: enquanto todos estão gananciosos, nós temos que ser temerosos, e quando todos são temerosos, nós devemos ser gananciosos. O que isso significa? Que justamente nesses momentos em que todo mundo está vendendo, onde há um pessimismo de mercado e os preços estão caindo, a gente deve simplesmente manter a nossa racionalidade e continuar comprando. Porque bem ou mal, o próprio ato de assumir a consistência de investimento ao longo do tempo, mês a mês, sem vender os ativos em momentos de pessimismo, vai garantir que a gente consiga abaixar o nosso preço médio ao longo do tempo e com isso garantir as maiores rentabilidades do nosso patrimônio, sem ficar
ficar tentando acertar o timing de mercado. Então, para consolidar isso daqui, eu vou te falar exatamente agora quais são os únicos momentos em que você deve vender suas ações. Bom, o primeiro deles, necessidade. A gente sabe que existem momentos que tornam a venda de ações inevitável. A vida acaba sendo mais imprevisível e aleatória do que parece, e em certos momentos você pode acabar sendo surpreendido por situações emergenciais que vão exigir que você venda as suas ações para lidar com os seus problemas. E isso é o que acontece com a maior parte das pessoas que investem em bolsa buscando rentabilidades exorbitantes sem fazer o básico antes. Quando a gente vai começar a investir, a gente não pode começar por renda variável colocando mais dinheiro do que a gente pode perder. Primeiro a gente constrói uma reserva de emergência. Se você fez o seu dever de casa e você construiu a sua reserva de emergência para lidar com situações como essas, necessidade acaba não sendo uma coisa que vai ser um motivo pelo qual você deveria vender as suas ações. Inclusive, se você quiser saber como construir uma reserva de emergência, eu deixei um vídeo no card aqui em cima que eu tô falando exatamente o passo a passo para você começar a fazer isso. Beleza. Segundo critério para você vender as suas ações: mudança nos fundamentos das empresas ou dos ativos que você comprou. Então vamos lá. O ato de comprar ações de uma empresa pode ser visto como tipo um casamento, mas nem sempre. Porque você não se casa com qualquer pessoa, porque quando você toma essa decisão, ela é pra vida. E é por isso mesmo que é útil buscar entender quais são os fundamentos das empresas que despertaram o seu interesse para você analisar se de fato são boas empresas para compor sua carteira. O que são fundamentos? Fundamentos é o histórico de geração de resultado que uma empresa teve ao longo do tempo. Se ela aumentou o seu patrimônio, os seus lucros, sua receita, se ela é um negócio que está entregando um produto ou serviço que o mercado de fato aceita. Tudo isso daqui são características que fazem o investidor analisar se uma empresa tem bons fundamentos ou não. Mas, como nem tudo são flores, depois do casamento, você pode acabar descobrindo algumas coisas, né? E aí o casamento não faz mais sentido. Ou então pode acontecer também da pessoa com quem se casou acabar mudando. E aí você acha que o casamento também não faz mais sentido. Por isso mesmo, se os fundamentos da empresa que levaram você a investir nela mudarem, e se você estiver analisando uma empresa que você já comprou há um tempão atrás e você vê que hoje você não investiria nela, então provavelmente ela não vale mais a pena. Esse é um momento em que você deveria vender essa empresa. Por causa de uma coisa chamada de custo de oportunidade. Custo de oportunidade você sabe o que é, né? Tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. Foi exatamente o que aconteceu com a Cielo, por exemplo. Cielo é uma empresa que, se a gente começar a analisar de 2017 para trás, uma empresa que tinha ótimos fundamentos, gerava resultados crescentes, era uma empresa linda, só que ela foi prejudicada pelo crescimento da concorrência. Ela deixou de ter um monopólio sobre o fornecimento de máquinas de cartão. Começou a chegar Stone, Moderninha Pro, Rede, Mercado Pago, enfim, mais um monte de outras concorrentes que vieram ganhar participação no mercado da Cielo. Ou seja, os fundamentos dela mudaram porque o mundo mudou. E é por isso que diversificação é importante. Porque diversificação faz com que você consiga proteger o seu patrimônio dessas diferentes influências de mercado que às vezes podem acabar criando um baque na sua carteira sem que você tenha velocidade o suficiente para conseguir reorganizar o seu dinheiro. E é por isso que, mesmo analisando os fundamentos de Cielo e vendo que para trás ela era uma excelente empresa, por causa dessa nova notícia de que ela deixaria de ter um monopólio das máquinas de cartão, investir daqui para frente passou a não fazer sentido. Isso gerou um alto custo de oportunidade, porque o seu dinheiro investido em talvez outras empresas seria uma melhor alocação de capital do que se continuasse investido em Cielo. E não deu outra. Se a gente pegar os gráficos de Cielo desde 2018 até aqui, você vai ver basicamente que é uma linha reta para baixo. Entendeu por que a gente não pode considerar ações como sempre serem um casamento? E o terceiro motivo é, de novo, o custo de oportunidade. Quando você escolhe namorar alguém, você precisa sacrificar todas as outras opções de pessoas com quem você poderia namorar para ficar com aquela pessoa específica que você escolheu. Esse é o seu custo de oportunidade. Da mesma forma, quando você investe parte do seu dinheiro em uma empresa específica e você assume que não tem mais para onde ela crescer porque ela já chegou num estado grande de maturação, porque ela não consegue mais reinvestir seus lucros para agregar valor para os acionistas na forma de valorização das ações e agora o retorno dado pelos dividendos não agrada a você, então provavelmente existem outras opções de mercado que você possa alocar seu dinheiro para você conseguir rentabilidades maiores também. Quarto momento em que você deveria vender uma ação: rebalanceamento de carteira. Isso às vezes ainda, hein? Mas bom, se você é um investidor e você segue uma estratégia de investimentos, essa estratégia tem como objetivo definir qual percentual do seu patrimônio você vai alocar em cada classe de ativo, não é? E aí, para você manter viva essa estratégia e ela ficar de pé, você precisa de tempos em tempos rebalancear a sua carteira, porque a gente sabe que enquanto você investe em ações, elas podem subir, e fundos imobiliários descer, o dinheiro que você tem em caixa pode acontecer outra coisa, enfim. A configuração da sua carteira muda. Nesse caso, você pode vender os
ativos que estão em determinada classe que subiram demais em relação aos outros e comprar justamente os ativos ou a classe de ativos que caiu demais para que você consiga manter a configuração ideal da sua estratégia de investimentos. Por outro lado, idealmente você nem precisaria fazer isso. Porque pensa o seguinte, se uma ação subiu muito e você quer vender essa ação para poder rebalancear a sua carteira, o que garante que quando você vender a sua ação, ela não vai continuar subindo? Nada, né? Imagina a galera que desde 2016 até aqui foi vendendo a sua posição em Tesla, por exemplo. Mano, eles perderam uma baita valorização e multiplicação de patrimônio. Qual que seria o ideal, então? Melhor do que ficar fazendo gestão ativa de carteira e rebalanceando o tempo todo? Sabe o quê? É você corrigir pelo aporte mensal. Como assim? Como você vai investir mensalmente, melhor então que, caso uma classe de ativos tenha subido muito, você no seu aporte mensal não vai investir nessa classe de ativos. Porque aí isso garante que, caso essa classe de ativos tenha mais do que se valorizar, ela se valorize, mas você vai correndo atrás da diferença, aumentando a quantidade de investimento e aporte que você faz nas classes de ativos que acabaram representando um percentual menor do que você idealmente pensou para sua carteira. E quinta forma, abatimento de imposto de renda. Você sabia que existe um benefício para investidores que vendem ações com lucro, mas caso a venda total das ações que eles fazem no mês seja inferior a 20 mil reais, mesmo tendo lucro, eles não pagam imposto? Então, por isso, caso você invista em ações e elas te deem lucro, tipo, sei lá, 100 mil reais, uma coisa absurda assim, você pode ir vendendo o equivalente a 20 mil reais das ações mês a mês e ficar isento de imposto de renda e depois comprar essas ações de novo, porque você vai ter abatido a quantidade de tributação que você vai ter sobre esse patrimônio. Breno, não entendi. Como assim, ó? Vamos dizer que você tem 20 mil reais investido, aí esses 20 mil reais se transformaram em 100 mil reais, ou seja, você teve 80 mil reais de lucro. Você pode, na verdade, em 5 meses, vender de 20 em 20 mil, porque quando você fizer isso, você não só não vai pagar imposto, mas você pode pegar esse dinheiro no total que você gerou e comprar as suas ações de novo. Se a gente está fazendo isso por uma corretora de valores que não cobra taxa, então a gente literalmente está limpando a nossa carteira de impostos. Então, os únicos momentos em que a gente deve vender as nossas ações são em momentos de necessidade, na mudança de fundamentos de uma empresa, numa alteração do custo de oportunidade, em necessidade de rebalanceamento de carteira e em estratégia de abatimento de imposto. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e valeu!